noite vamos ver em Atos capítulo 2 sobre voltando para o início. Voltando para o início. Mas antes, vamos ter uma propaganda, tá? O Retiro dos Casais começa sexta-feira. Realmente começa com o almoço, mas como eu falei com o irmão aí de noite, se quiser chegar lá para as 8 horas da madrugada, pode chegar, vamos ter um pão de queijo, alguma coisa, pode pescar. Mas não com o caseiro, tem que ser com a esposa, tá bom? O irmão aí de noite tem uma fama lá na estância. Então, é bom demais. O meu dom espiritual é perturbar os outros, já notou? Eu caprichei nesse dom, é bom demais. Mas eu quero agradecer a Deus antes da mensagem também, mas deixe-me terminar o anúncio. Nós temos um pastor baixinho que vai pregar para nós. Os dias 29 e 30 e 1 de maio, 29 e 30 de abril e 1 de maio. O pastor Marcos vai levar a palavra para nosso aniversário lá em Catalão. 6 aninhos. E poderia dizer que é 6 anos, mas o primeiro ano está iniciando de novo. Esse Covid e todas essas bagunças realmente atrasou o trabalho. Realmente o trabalho voltou para trás. Então, estamos começando também celebrar o novo início conosco. No sábado vai ser nossa festinha e tudo. Vamos ter um bom tempo em volta à palavra de Deus. E eu sei que eu confio nesse irmão pastor Marcos. Ele é meu amigo, meu colega, eu respeito muito dele. E, bem, pelo menos no sábado, eu sei. As pessoas falam, não, mas é longe. Bom, não é longe para mim e Dona Suzana chegar aqui, mas é longe para ir lá. A estrada para lá é mais longe do que para cá. É a mesma estrada, não é? Então, venha. Então, esses são os anúncios. Antes da mensagem, eu quero agradecer a Deus pela igreja. Eu quero agradecer a Deus pela visão que o irmão Josimar tinha em me chamar para iniciar esta igreja aqui. Eu quero agradecer a Deus pelos sofrimentos dos nossos irmãos, aguentando esse americano. Não tinha um instrumento tão bonitinho, porque tinha acordeão. Eu tentando de tocar lá e tudo. Temos fotos na garagem da irmã Marciluce e tudo. Era uma bênção. Eu lembro o irmão José Vieira falando, pastor Bill, eu pensei que eu sabia da Bíblia, mas agora eu estou começando a aprender da palavra de Deus. Porque nosso ministério sempre foi um ministério bíblico, um ministério que nós ensinamos. Talvez já cansou da gente ler tantos versículos de uma mensagem. Mas eu vou te falar uma coisa, a palavra do homem não vale nada, o que vale é a santa palavra de Deus, amém? Então eu quero agradecer a Deus pelos 20 anos, agradecer a Deus pelo apoio que essa igreja dá, financeiramente, em oração e também participação na Estância Esperança. Os jovens que já passaram de lá, Deus abençoou e está, em certa forma, na liderança dessa igreja e também participando, cantando, ajudando na parte da informática, vamos dizer, no Face e tudo. É bom de ver isso, vendo jovens servindo o Senhor Jesus Cristo através do Ministério do Acampamento lá em Catalão. Eu peço oração. Ora por mim, ora por Dona Suzana. Queira ou não queira, e eu não gosto de admitir isso, eu estou ficando mais acostumado com a ideia, mas minha esposa está ficando velha.
Eu não, só ela. Não, verdade, nós dois. Eu vou fazer, Deus permitindo, 75 anos, em agosto. Eu quero pregar só mais 25 anos. Estou doidinho para pregar com 100 anos de idade. Já pensou? Eu acredito que nosso ministério vai começar daqui 5 anos. Ué, o Moisés não começou com 80 anos? Então, ora por nossa saúde. A dona Suzana estava relatando tantas vezes que eu caí nos últimos anos, não foi? Gente, quando ela estava falando, eu pensei, gente, mas eu tentei de morrer tantas vezes, não consegui. E tudo. É uma bênção de ter vida. Eu já tinha missionário de danar com a gente. Você tem de maneirar, ué, senão vai acabar com a estafa e tudo. Eu falava com um missionário, então você vai tomar meu lugar, vai me ajudar? Eu não posso. Eu falei, então sai da frente, deixa a gente trabalhar. E eu ainda tenho a mesma atitude. Gente, pessoas perguntam sobre aposentadoria, se eu vou me aposentar. Não, eu não vejo isso na palavra de Deus. Talvez eu vou caducar. Ainda não caduquei, ainda não, mas talvez eu não vou dar conta um dia. Eu não sei o que Deus tem para nós. Mas até naquele momento, a gente quer servir o Senhor. Eu falei isso para quê? Para gabar alguma coisa? Não, para animar os irmãos. Os irmãos não são menos do que a gente. Você é pecador igual da gente. Mas Deus pode te usar na igreja local, servindo o Senhor. Fala, pastor Bill, mas eu não tenho os talentos que o irmão tem. Eu quero te corrigir. Você não tem os talentos que você acha que eu tenho, porque eu não tenho. Eu sou mecânico de terceira geração. Se quiser falar de carburador, que hoje em dia o carro não tem, vamos conversar sobre reformando o motor, reformando o câmbio, tudo bem, a gente pode falar. Sobre consertando aviões, tudo bem, a gente pode conversar. Mas de talento, não. É só sendo disponível para Deus usar o que Ele colocou na sua vida. Eu formei em educação física. Os meus professores disseram, anos depois, que eu fui o pior aluno que eles já tinham. Não pior por falta de estudar, de falta de tentar, mas totalmente sem aquela capacidade de educação física. Só cheguei a ser faixa preta no karatê. Mas de chutar bola, basquete e tudo, eu sou canhote demais, não tem como. Mas Deus tinha o plano para iniciar um acampamento. E eu aprendi na educação física como fazer muitas dessas coisas. Você fala, não, mas eu não sei falar como o senhor fala. Ninguém quer falar como eu falo, não. Mas eu cheguei no Brasil, eu nem sabia que o verbo era conjugado. Nós vai, nós foi, nós fica e tal. Eu não sabia sobre artigos pessoais, como eu sempre brinco. Eu pensei que foi aquela roupinha que colocava na gaveta, as cuecas e tudo, que é artigo pessoal. Masculino, feminino, até hoje em dia me mata de raiva e tal. Mas, graças a Deus, pelo menos a gente usa o que tem para servir o Senhor. Então, eu falo isso para animar cada pessoa aqui. Usa o que você tem. Usa o que você tem. Lembra quando Deus, e essa não é mensagem, eu nem sei se eu vou chegar na mensagem, mas Deus, quando ele chamou Moisés falou, pode enviar o que quiser, mas menos eu. E Deus perguntou a Moisés o quê? O que você tem na sua mão? Uma vara. Joga no chão. Virou o quê? Cobra. E depois ele mostrou como Moisés era corajoso.
Ele falou, agora pega a cobra. Eu falei, Deus, jogar a vara no chão é fácil, pegar essa cobra é outro 500. E tudo. Mas ele pegou. Ele foi usado por Deus para lidar com o povo de Israel, tirando da escravidão, preparando o povo para entrar à terra prometida. Mas Moisés era perfeito? Não, ele pecou e não podia entrar. Então, nós somos pecadores. Mas Deus ainda manda a gente fazer o quê? O que tem na mão. Usa o que Deus colocou na tua mão, na sua mão, para servir o Senhor. Amém? Amém. Eu não vou cobrar essa parte da mensagem, não. Esse é abuso, tá? Mas voltando às origens bíblicas. Vamos ver sobre a primeira igreja em Jerusalém. Realmente a primeira igreja batista em Jerusalém. Mas eu tirei porque eu não tenho base bíblica para dizer que era uma igreja batista. Mas eu acredito que foi, tá? Em Atos, capítulo 2, versos 37 a 47. Então, abrem as suas Bíblias em Atos 2, 37 até 47. Acharam? Vamos ficar em pé. Mas, pastor Bill, por que sempre pede a gente ficar em pé para ler a palavra de Deus? Uma coisa é respeito da palavra de Deus, outra para acordar você, tá? Para a mensagem. Então, 37. Achou? Amém? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso certificava e os exortava, dizendo: salvai-vos deste geração perverso. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiram com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós queremos crescer como igreja batista fundamentalista. É verdade ou não? É verdade ou não? Amém. Isso. Tudo bem. Como? Nós temos de voltar para a origem. Nós temos de voltar para agir como a igreja em Jerusalém fazia. Era uma igreja perfeita? De jeito nenhum. Foi cheio de pecadores. Mais tarde foi lidado por uma pessoa missionária chamada Paulo, que era assassino. Tinha outros que negaram o Senhor, como Pedro. Era igual a nós, meus amados. E a igreja crescia. E vamos ver os princípios hoje à noite. Mas primeiro, vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus. Nós te agradecemos pelo modelo que o Senhor nos deu. Pedimos ao Pai que hoje à noite, através dessa igreja local,
da Igreja Batista Fundamental em Araguari, que essa igreja vai tornar-se uma igreja poderosa, uma igreja que vai espalhar o evangelho por todo o canto de Araguari, e que os missionários dessa igreja possam ser fiel na palavra também e espalhar o evangelho onde o Senhor os levou. Que o Senhor possa ser glorificado em tudo, porque estamos seguindo o modelo que o Senhor deixou para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Pode sentar-se aí. Em Atos 1, versos 4 a 8, o Senhor Jesus Cristo deu a sua última ordem, o seu último mandamento. Que foi? Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E qual foi a promessa? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nós temos muito medo de falar sobre o Espírito Santo, porque alguém vai pensar que a gente está tornando-se pentecostal, alguma coisa. Mas, meus amados, quando o Espírito Santo lida com essa igreja, ninguém vai cair no chão, ninguém vai gritar com Deus como ele é surdo, mas vai sair para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Ser-me-eis testemunho. Onde? Jerusalém, Araguari, como em toda a Judeia, Minas Gerais, Samaria, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, os nossos Samarias, e até os confins da terra. É nossa obrigação. Como a gente já falou aqui, eu falo em toda a igreja. Onde é que começa o campo missionário? Lembra? No ponto do seu nariz. Onde você anda é o seu campo missionário. Quantos folhetos você já entregou hoje? Eu não sei quantos eu entreguei hoje, não. Mas pelo menos é uns 3 ou 4, talvez. Onde a gente anda, eu estou entregando folhetos a essa igreja, convidando e tudo. E hoje, e ontem, anteontem, eu tinha várias pessoas prometendo estar aqui. Eu vou. Não estão aqui. Mas receberam o convite e a oportunidade de ouvir da palavra de Deus e também no folheto para ler como é que eles poderiam se salvar. É sua responsabilidade, não do pastor Marcos. Ele também tem como um cristão, como ter Cristo, um crente em Jesus Cristo, ele também tem a responsabilidade de falar com os outros, não porque ele é pastor. O que é responsabilidade como pastor? Ensinar a palavra de Deus. Mas como cristão é para falar com os outros sobre Cristo. Olha, voltando para a igreja de Jerusalém, nós temos, ter Cristo como Salvador. Segunda, levar a mensagem da salvação em Cristo Jesus para toda criatura. Lembre-se que no versículo 14 de capítulo 1, encontramos os discípulos esperando, unidos em oração e súplica, junto com Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, não orando para receber alguma coisa, mas esperando a promessa do Senhor. E o Senhor sempre cumpre a sua promessa, amém? E cumpriu. Lembre-se que os judeus celebraram a festa de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. E por isso a cidade estava cheia, como indica Atos capítulo 2,
quando trata os que vieram, o resultado, quando a promessa do Espírito Santo se cumpriu. Olha em capítulo 2. Eu tenho de achar o lugar, me perdoe a vergonha que eu estou passando. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando. Galileia, o povo de Galileia até tinha o seu próprio jeito de conversar. A língua deles era mais enrolada do que a minha língua. E o povo sabia, uma pessoa só abriu o bico e já sabia que era de Galileia. Essa era. Então, não era conhecido como os eruditos, como os universitários, mas um povo comum, mas sem leitura, um povo que hoje em dia falamos, não, mas é da roça. Não era, antigamente, é da roça, é uma pessoa mais humilde, mais simples e tudo. Agora eu sou da roça e tudo, mas era um povo simples. Todos são galileus, então como é? Fala aqui. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, os que habitam Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e parte Líbia, junto a Cirene, e forasteiros humanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Já pensou? Galileus, pessoas simples que Deus usou para pregar a palavra de Deus. Não veja nada de gritaria, nem de rolar no chão, nem fazendo escândalo, mas viu pessoas pregando a palavra de Deus. Meus amados, é nós que temos que fazer a mesma coisa. E Deus fez isso acontecer quando? Quando a cidade estava cheia. Ontem, sábado, eu e Dona Suzana estávamos descendo na avenida, perto do hotel e tudo, e vimos um povo distribuindo os livrinhos. Era Testemunho de Jeová. E infelizmente eles não têm o evangelho, eles têm um evangelho torcido e tudo. Eu tenho dor no meu coração por eles, mas olha, eles estavam trabalhando. Como eu falei hoje cedo, nós temos que sair. E pessoas falam, não, mas o povo não está com nada, não quer nada, não. Esse não é problema. Nós temos de apresentar o evangelho para eles. A cidade estava cheia ontem, como nessa época. Você deve pertencer à igreja local. Por que você deve pertencer à igreja local? Você deve pertencer à igreja local por causa do modelo que Deus nos deu em Atos 2, versos 37 a 47. O povo fica inventando as coisas. Nós temos de pregar o evangelho. Graças a Deus pelo WhatsApp, pelo Face e os outros, o Twitter e tudo. Graças a Deus pela internet. Tem muita porcaria na internet. Não tem? Mas nós podemos colocar a Santa Palavra na internet para as pessoas conhecer o Senhor como Salvador. Então, você deve pertencer à igreja local por causa do modelo que Deus nos deu em Atos. Então, nós já lemos isso, mas eu não vou ler. Mas olha aqui. Depois da pregação do Pedro, o povo falou, o que faremos? E o Pedro falou, arrependei-vos, seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, colocando a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo,
é nossa obrigação para ser salvos. O batismo é o testemunho. Eu lembro quando eu aceitei Cristo, eu fui batizado depois e eu convidei minha mãe e minhas irmãs. Convidei meu pai também, mas ele não foi. Ela falou, não, você já foi batizado por aspersão. Eu falei, não, mas eu vou ser batizado, porque eu aceitei Cristo como meu Salvador. Eu quero ser batizado e testemunhando deste fato. E sabe que ela foi? E foi a primeira vez, desde que eu aceitei Cristo, que ela ouviu o Evangelho. Depois ela ouviu, de novo, quando eu e Dona Susana casamos, o pregador, que era o pastor dos jovens dela, quando ela era jovem, falou, o que está querendo que eu fale? Eu falo do Evangelho. Meu pai, minha mãe, os parentes nossos estarão lá. Eu quero que eles ouçam a palavra de Deus novamente. E foi dito e feito. E depois, quando nós preparamos para ir no campo missionário, minha mãe já faleceu. Mas uma semana antes que ela faleceu, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Depois, nós apresentamos a obra numa igreja lá perto do meu pai. Meu pai e a minha madrastra foram lá, ouviram o Evangelho. É assim que a gente tem que usar cada oportunidade para mostrar Cristo para os outros, para que eles possam ter a oportunidade de arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Como eu falei hoje cedo, levante seu dedo. Quem é responsável para levar o Evangelho? Nós. Recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a salvação. Pessoas me perguntam, pastor Bill, mas você já recebeu o Espírito Santo? Eu falo, ué, Deus é quantos deuses? Um Deus só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É possível receber uma parte de Deus e não os outros? Não é. É um Deus só. E sim, o Espírito Santo veio junto com o Senhor Jesus Cristo e Deus. Coloquei a minha fé em todos da Santa Trindade. Tem pessoas que falam, você já recebeu a segunda bênção. Eu falei, segunda? Eu já recebi milhares de bênçãos. Eu não parei com só 2, não. Ou 2, não. Então, recebereis o dom do Espírito Santo, a salvação em Jesus Cristo. E depois da pregação de Pedro, eles falaram, o que vamos fazer, irmão? Ele falou, salvai-vos dessa geração perversa. Não tem mais perversidade do que hoje em dia, eu creio. Antigamente, eles pecaram com todos os pecados de hoje, mas hoje até peca virtualmente. É uma porcaria. E os que aceitaram a palavra foram batizados. Talvez tenha alguém hoje à noite que você já aceitou Cristo como Salvador, está precisando ser batizado. Para garantir sua salvação? Não. Para testemunhar com os outros que já aceitou Cristo como seu Salvador. Notando mais, todos os que creram estavam juntos. Tinha tudo em comum. Perseveraram unânimes no templo. Eles tomaram refeições com alegria e gentileza de coração. Nós comemos bem no almoço hoje, hein? Dona Tamara e as senhoras fez um almoço que foi gostoso. Eu comi bem, foi gostoso. É sempre bom de comer com os irmãos. Vamos comer mais hoje à noite, irmão? É por essa razão que o pastor sempre fica gordo. Louvando Deus, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, porque iam sendo salvos. É isso que nós queremos na nossa igreja local. Você deve pertencer à igreja local por causa do modelo. Uma igreja com mais de 3 mil almas. Pastor,
Como é que ele ia lidar com a igreja de mais 3.000 almas? Eu também não sei. E como adicionou os novos membros, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Agora poderíamos somar, tinha 120, agora 3.000, 3.120. Está vendo como a matemática é tão fácil? Cresceu. Essa igreja pode crescer também. E na mesma forma, talvez não 3.000 de um dia, não. Eu estou fazendo o estudo agora, não é que eu estou fazendo. Já foi feito o estudo discipulado e agora eu estou ajeitando para começar a usar em nossa igreja lá em Catalão. E poderíamos aproveitar aqui também, depois que fica tudo no jeito, é discipulado. Não é discipulado só como sempre fazemos, preencher as lacunas e tal, mas é um discipulado que treina você a ser um discipulador, um discipuladora, para aumentar o trabalho. Se tivesse 3.000 aceitando Cristo, precisaria de ser discipulado, não é? Como é que um pastor vai fazer tudo disto? Como é que 10 pessoas vão fazer tudo disto? É todo mundo que tem que participar. Então, essa é a ideia do discipulado. É interessante notar as palavras do Senhor Jesus escritas em João 14:12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Você já meditou sobre isso? O Senhor ganhou quantas pessoas? 11. Tinha 12 discípulos e um traiu, Judas Iscariote. Tinha outros que aceitaram Cristo também, sem dúvida. Colocaram a sua fé nele. Mas um grupo pequeno. E o que os fariseus falaram? Esse povo, como é que vamos impedir eles? Eles estão virando esse mundo de cabeça para baixo. Na verdade, o mundo já estava de cabeça para baixo, estava colocando os pés no chão. E essa é a nossa responsabilidade. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora é o Novo Testamento. Na comunhão, reuniram para conversar sobre as coisas de Deus. Nós conversamos, como aquele hino hoje cedo, corinho, nós conversamos sobre o calor, e é mais fresquinho hoje à noite, não estou? Bem mais confortável do que onda. Mas nós falamos sobre o clima, falamos sobre o esporte, nós conversamos sobre o comércio, os preços e tudo, mas não conversamos sobre Cristo e a palavra de Deus. Esta não foi o caso da igreja original. Hebreus 10:25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Está aproximando aquele dia? Gente, eu ouvi nesses dias que lá em Califórnia está com uma lei, uma proposta, lei, para dar o poder de abortar a criança com quantas semanas, Suzana? 6 semanas, alguma coisa. Depois que o neném nascer, pode, matar o neném. A barbaridade é cruel. Então, o quanto mais vem aquele dia, nós temos que ser fiéis, o quê? Na frequência, na participação na igreja local. Não é opcional, é um mandamento que Deus deu. Admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nota bem, é uns aos outros. É gostoso sentar com as pessoas e conversar sobre as verdades da palavra de Deus.
perseveraram, conservaram-se firmes e constantes, persistiram, prosseguiram, continuaram. E essa foi uma época difícil. Pensa bem. Josimar, eletricista, tem um testemunho que tem Cristo como Salvador. Já pensou aqui em Araguari, se tomasse uma posição que o crente não pode trabalhar? E as pessoas falam, não, Josimar, eu estou precisando de eletricista, mas você é crente, então você não pode. Praticamente você estaria perdendo o seu emprego, perdendo o seu jeito de sustentar-se. É verdade ou não? Esse povo, até eu já ouvi que quando aceitaram Cristo, quando colocaram a sua confiança no Senhor, até às vezes fizeram o sepultamento, deserdou, abandonou. Eu lembro quando nós aceitamos a chamada de Deus para o Brasil. A minha própria mãe falou assim, você vai lá, você está abandonando sua família, vamos acabar com você, não vamos conversar mais. Ela aguentou 3 meses. E depois ela começou a escrever de novo. Mas essa foi determinado durante a época dessa igreja. No partir do pão, era a ceia do Senhor. E por tempo eu não vou entrar em tudo isto, mas a ceia do Senhor é da igreja local. E as pessoas que já arrependeram-se do seu pecado, já colocaram a sua fé em Cristo e foi batizado, participa na ceia do Senhor. Não é um sacramento, não ganha pontos com Deus por tomar ceia, mas é uma oportunidade de lembrar o que Deus já fez, o Senhor Jesus Cristo já fez e o que Ele fará. O que Ele fará? Ele voltará, Ele vai tirar a igreja dessa terra. Nas orações, o que falta mais hoje em dia é o povo orando. Com quem? Eu vi hoje. Não, foi ontem. O pastor Olavo que falou que 30 minutos antes do culto, mais ou menos, 40 minutos antes do culto, o povo ia chegar lá reunindo, orando, que Deus ia direcionar o pastor e colocando os seus pedidos diante de Deus, que pode responder aos pedidos. Mas eu gostei. Nas suas orações, você deve orar em todo lugar, sozinho, publicamente. Tiago 5, 3 e 14, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Já tem pessoas que me perguntam, o senhor acredita em curas? Eu acredito, Deus cura. Depois de ouvir Dona Suzana falando hoje, como eu falo, eu tentei de morrer tantas vezes e Deus me curou. Deus é bom demais, mas eu não acredito em curandeiros. Mas Deus que cura. Pode ser um grupo grande, pode ser um grupo pequeno em particular, mas nas orações públicas, você deve orar continuamente. E poderíamos notar, mas esse Atos 1, 14, todo mundo entende o que é orar continuamente. É sem parar. Nós dirigimos muito, viajamos muito nas estradas e eu oro muito, mas sem fechar os olhos. Dirigindo o carro fica meio difícil. Você deve orar sobre todas as coisas. Eu lembro uma vez que o Samuel era um toquinho de nada
E nós íamos ter uma atividade lá em Catalão e estava formando uma tempestade. Eu esqueci até que Samuel estava do meu lado. Eu falei, oh Deus, nós vamos ter atividade de jovens hoje, desde que essa chuva passa ao lado. E sabe o que aconteceu? Passou ao lado. E Samuel, meu filho, olhou para mim e falou, mas eu gostaria de orar assim. Deus responde a oração, mas a gente tem que orar sobre todas as coisas. Você deve orar no nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele mesmo, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Para orar no nome do Senhor Jesus Cristo é necessário ter o Senhor como seu único Salvador. Você pode chegar na minha porta e pedir alguma coisa. Talvez eu poderia negar porque eu não tenho jeito, tá? Mas meu filho chega na minha porta, ou minha filha chega na minha porta, eu vou achar um jeito. Por quê? É filho. É filho, não é verdade? Deus trata a gente como filhos. Um missionário que já ministrou em Índia explicou que em Índia um servo somente pode entrar na casa do seu mestre descalça. Entretanto, o filho pode entrar calçado. E foi super interessante essa história. O novo convertido de Índia aprendeu a verdade da sua posição em Cristo, em ter o privilégio de se aproximar ao trono de Deus em Cristo. Hebreus 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa convenção. E fala o versículo, mas o que aconteceu? Ele falou, agora eu posso entrar e falar com Deus calçado, porque eu sou seu filho. Agora, nós temos de entender que nós temos de orar com os nossos pecados confessados. Cristo morreu por todos os nossos pecados e perdoou tudo. Mas ainda Ele mandou, se confessarmos os nossos pecados, João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tinha um panelinho de senhoras uma vez e tinha um novato, uma senhora que aceitou Cristo recentemente, e as senhoras mais antigas falou com ela, você não tem vergonha? Eu falei, vergonha de quê? Uai, você aceitou Cristo, mas você era prostituta. E ela falou, vergonha eu tenho. Mas deixe-me perguntar às senhoras uma coisa. Pois não? Por quantos pecados o Senhor morreu? Elas falaram, ué, todos. Então, o Senhor perdoou todos os seus pecados? Elas falaram, sim. Ela falou, eu também. Eu também. Mas temos de confessar os nossos pecados. Não, antes de orar. Salmo 66, verso 18. Eu estou gostando do jeito de ler um salmo em todos os cultos. Eu não quero participar no culto que vai chegar no Salmo 119. Tá? Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Vaidade, nesse sentido, é melhor traduzido iniquidade ou pecado. Nós temos de confessar o pecado. No próximo versículo diz, em toda a alma havia temor. Foi a impressão geral na mente do público. Foi um sentimento de temor entre aqueles que não pertenciam ao grupo dos crentes. A palavra é phobos, nós temos a fobia, não é? Porque tinha Deus presente com ele.
Esse medo impediu que os perseguidores de sair em atos de violência contra os cristãos inexperientes. Mudou logo depois dessa época. E começaram a perseguir e notaram como Estevão, como ele tinha sabedoria incrível. E o povo cresceu. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os escarnecedores foram silenciados com o que viu e ouviu e foram impedidos, por enquanto, a 6, de mais oposição, mesmo que eles não atenderam a chamado arrependimento. Como é que acontece hoje em dia? 1 Pedro fala claramente, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em quem falo mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em vós observem. Todos os que criam estavam juntos, estavam preocupados sobre uns os outros. Pensa bem sobre as pessoas que já passaram por aqui. Você já usou um tempinho para procurar as pessoas que afastaram, como a irmã falou hoje à noite? Você já procurou os que afastaram, talvez até voltar no pecado? Você já preocupou sobre eles? Eu lembro antigamente, um jovem da nossa igreja não estava andando 100% segundo o que a palavra ensina. E o pastor queria disciplinar esse jovem da igreja. E eu perguntei ao pastor, eu falei, você já visitou o jovem? Já falou com o jovem para ver o que está acontecendo na sua vida? Por que está agindo de tal forma? E ele falou, eu já almocei com o jovem uma vez. Eu falei, não, você já foi na casa e sentou com ele, orou com ele e perguntou por quê? E ele não me respondeu, mas eu respondi por ele, falei, não, você nunca fez isso. Meus amados, entre a nossa igreja, nós temos que importar com cada pessoa. Tem que ver, por que fulana tal não está aqui? O que está passando na sua vida? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Essa foi a igreja primitiva. Eles importaram um com o outro. Tudo em comum, não é comunismo cristão. Mas uma vez na história da igreja, eles tinham de ajudar um do outro, porque perderam tudo quando colocaram a sua confiança no Senhor. Era um espírito de generosidade que precisamos hoje em dia na nossa igreja local. O dízimo, oferta, ajuda uns aos outros, é a nossa obrigação. Perseverando, unânimes, na mesma comunidade da fé, na igreja local, sem causar divisão, partindo pão, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um culto especial que nós fazemos, lembrando o que Ele fez e o que Ele fará. Comeram junto com alegria e singelez de coração, louvando ao Senhor. Essa é a igreja primitiva. Parece uma igreja gostosa, não parece? A nossa igreja aqui é gostosa. É gostoso, eu gosto de estar aqui. E louvando o Senhor e pregando a palavra de Deus, ouvindo. Mas nossa igreja pode ser muito mais poderosa se voltarmos para os princípios da igreja. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Salvação dos perdidos, os que estão separados do mundo, crescimento, Deus dá o crescimento e nós temos a nossa responsabilidade de plantar e aguar. Essa é a mensagem hoje à noite. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos voltar para a nossa origem.
e ser uma igreja bíblica, conforme Atos, capítulo 2. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos hoje à noite pela mensagem. Podia falar mais sobre certas coisas e menos sobre os outros, mas creio eu que o Senhor encaminhou cada parte da mensagem. Eu oro que o Senhor possa continuar a mensagem em nossos corações. Abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Pastor Marcos.